pessoal! Hoje eu vim falar para vocês de uma ação que eu gosto muito, mas que sofreu bastante na bolsa no último mês. No último mês, a ação que eu estou falando, das lojas Quero Quero, chegou a cair quase 20%. Já recuperou um pouquinho, mas o desempenho dela no último mês ainda está bem para trás em relação ao Ibovespa. O que, na minha opinião, é injustificável, porque a empresa está no momento operacional muito bom, com resultados muito fortes e com uma perspectiva também muito favorável para frente. O que não justifica, na minha opinião, essa queda na bolsa. Mas, como vocês sabem, queda na bolsa em ações e empresas que têm uma boa perspectiva pode ser uma boa oportunidade de investimento. E é por isso, para vocês avaliarem se vocês concordam comigo ou não, que eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu tenho e o motivo pelo qual eu acho que a Quero Quero é uma boa opção de investimento nesse momento. E, caso vocês concordem, a queda nos últimos dias pode apresentar uma boa oportunidade de entrada no papel para quem concordar com esses pontos que eu vou falar para vocês. Para começar, um dos pontos que eu gostaria de dizer é sobre a gestão. Para mim, um dos principais fatores para a gente investir numa empresa ou para definir se ela vai ter um futuro bom ou não é uma gestão competente. No caso da Quero Quero, ela passou muitos e muitos anos sob o controle da Advent. A Advent é uma reconhecidíssima gestora de fundos de private equity, que passou fazendo uma grande mudança na gestão da Quero Quero, implementando uma cultura de meritocracia focada em resultados, com um programa de trainee super bem estabelecido, formação de gerentes de lojas muito boa e, como herança, a Advent saiu do controle da Quero Quero, mas todos esses pontos ficaram como uma herança muito positiva. Inclusive, hoje, o CEO da empresa é o Peter, que é uma pessoa muito reconhecida por sua competência, e o time inteiro lá, na minha opinião, é um time muito comprometido com o resultado e que tem tudo para levar essa empresa muito bem nos próximos anos. Agora, se a gente for entrar nos resultados da empresa, os resultados dela em 2020 foram surpreendentemente bons. A gente pode dizer que a pandemia não atrapalhou eles e, em alguns quesitos, a margem da empresa foi até beneficiada pela situação da pandemia. Isso porque a Quero Quero é uma empresa do setor de casa e construção, que tem lojas no interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A empresa atua com lojas em cidades realmente pequenas, e nessas lojas a sua concorrência em geral são pequenos lojistas locais. Na pandemia, a gente sabe que algumas cadeias de fornecimento tiveram quebras porque algumas indústrias acabaram tendo que fechar durante algum momento de lockdown, e isso acabou interrompendo algumas entregas ou atrasando. No caso da Quero Quero, por ser uma empresa bem estruturada, com ações listadas em bolsa e com um porte interessante, ela conseguiu negociar com fornecedores e, mesmo tendo alguma quebra de fornecimento de produtos, ela conseguiu ter menos quebra de fornecimento do que os seus concorrentes, que são lojas pequenas que atuam localmente. E isso significou que em 2020 e ainda no início de 2021, a empresa não precisou ser promocional. Como ela tinha muitas vezes produtos em suas prateleiras nas lojas do interior que os seus concorrentes locais não tinham, a empresa conseguiu atender os clientes e não precisou ser promocional. E com isso as suas margens estão ainda acima do que era esperado. Nesse quesito, vocês já entenderam então que os resultados da empresa foram muito bons. Eu queria ressaltar também que as vendas em mesmas lojas, ou seja, as vendas em lojas que já existiam há 12 meses atrás, foram muito favoráveis. Elas foram de quase 30% em 2020, o que é um desempenho muito bom. Agora, falando de expansão, porque essa é uma empresa que, sendo uma varejista, atuando em lojas no interior dos estados, principalmente da região sul, ela precisa crescer. A gente sabe que os investidores, quando investem em varejo, eles estão comprando crescimento. E nesse quesito, a empresa também tem um plano bem estabelecido de continuar crescendo no interior dos estados, com um plano robusto de abertura de novas lojas nos próximos anos. Ela tem cerca de 500 lojas e a gente pode esperar, em minha opinião,
pelo menos aberturas de mais de 30 lojas a cada ano nos próximos anos. Ou seja, ela vai continuar crescendo e o foco é sempre em cidades do interior. Hoje, como eu falei, ela atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e os próximos estados alvo a receberem lojas são Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nesses estados, ela vai utilizar a mesma estratégia que ela vem adotando em cidades onde há muita oportunidade, porque os concorrentes são locais e pequenos. E abrindo lojas nesses locais, ela consegue ter um bom diferencial. Outra coisa que eu gosto na Quero Quero é que a renda dos consumidores da Quero Quero é muito ligado ao agronegócio. A gente sabe, por exemplo, que nos estados onde ela atua, ocorreu em 2020 um impacto muito menor comparativamente a estados do norte de políticas de auxílio emergencial e Corona Voucher e um impacto muito maior de resultados do agronegócio. Por serem cidades do interior, tem um peso relevante do agronegócio na economia dessas cidades. E a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma enorme vantagem competitiva no agronegócio e isso vai continuar assim. Então, essa é uma empresa que se beneficia do nosso agronegócio de certa maneira. E isso é muito positivo, na minha opinião, e traz uma certa segurança sobre a renda dos consumidores da empresa. Além de tudo, é uma empresa que atua no ramo de casa e construção. As taxas de juros hoje baixas, a Selic mesmo subindo, mesmo a gente iniciando uma trajetória de alta, ainda está num patamar muito baixo. A gente tem uma Selic hoje de 2,75, mas mesmo essa Selic indo para 5, que é mais ou menos a média do mercado até o final do ajuste monetário que está se prevendo, ainda é uma taxa Selic muito menor do que o histórico brasileiro. E isso tende a favorecer o setor de construção. Também é positivo para ela. Além de tudo, a gente sabe que em 2020, agora no início do ano, as pessoas estão passando mais tempo nas suas casas, tanto por causa do home office, como por conta dos próprios lockdowns. E isso favorece o investimento em reformas e melhorias no lar. Isso é outro aspecto que melhorou as vendas da Quero Quero. Bom, pessoal, eu acho que eu trouxe vários aspectos aqui. Eu poderia ainda explorar mais a expansão da empresa. Ela tem um plano do que eles chamam de phygital, que é a venda no ambiente digital, combinado com as lojas físicas, ou seja, fazer com que as lojas físicas vendam mais e possam oferecer produtos de maior valor agregado com a união do canal físico com o digital. Isso também tende a melhorar muito as vendas da loja e é um plano que ela tem que vai ser implementado e vai trazer resultados para além de 2021. Isso lá mais focado em 2022 para diante, mas que tem um potencial muito bom. A empresa tem o cartão VerdeCard também, que ajuda nas vendas, oferecendo crédito para os seus clientes. Bom, acho que até já me estendi falando, mas acho que a queda é injustificada, o resultado é muito bom e, na minha opinião, é um interessante ponto de entrada para aqueles que concordam com a minha tese. Para quem gosta de olhar múltiplos, talvez alguns possam argumentar que os múltiplos são um pouco altos, mas eu separei aqui e o meu múltiplo projetado EV/EBITDA para a empresa para esse ano é de cerca de 10 vezes, enquanto que a média do setor está em torno de 20 vezes, isso incluindo varejistas como Pets no setor de animais de estimação, Raia Drogasil no setor de farmácias, lojas Renner de roupas, Arezzo, Grupo Mateus, Pão de Açúcar. Fazendo uma média desses setores, eu encontro um EV/EBITDA para esse ano de cerca de 20 vezes e o meu EV/EBITDA projetado para a empresa é de 10 vezes. Então eu acho que em termos de múltiplos também se justifica, ainda mais que ela tem um plano interessante de crescimento para frente. Bom, pessoal, era esse o meu vídeo sobre Quero Quero, espero que tenham gostado. Comentem e deixem a sua opinião aqui. Abraço, até mais!